Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. E quando nós estávamos na sexta-feira ministrando louvores, o Senhor me trouxe uma visão poderosa de algo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que é a visão do tabernáculo. Conseguiu colocar a foto aí? Tem jeito de projetar? Nós estávamos ministrando e o Senhor me trouxe algo no coração, que é exatamente o tabernáculo de Moisés, foi estabelecido por um padrão. Essa é uma foto do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 divisões. Tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E tinha muitos móveis que compunham o tabernáculo. Quando alguém entrava no tabernáculo, logo de cara tinha ali o primeiro móvel, que era o altar do sacrifício, aonde os animais eram queimados em holocausto, onde os animais eram sacrificados e eram queimados ali. Logo depois do altar do sacrifício tinha a bacia de bronze com água. Passando a bacia você tinha a segunda porta, que era a porta de entrada para o lugar santo. Assim que entrava no Santo dos Santos, irmãos, pode acompanhar ali, do lado direito tinha a mesa da proposição, aonde era colocado os pães asmos, os pães da proposição. Do outro lado do lugar santo tinha lá agora o candelabro de ouro, que é onde ficava o azeite com a chama acesa constantemente. E logo depois você tinha ali o altar do incenso, que era bem na porta do Santo dos Santos. Passando a porta do Santo dos Santos, então você tinha ali dentro a arca do testemunho, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. É ali que Deus estava. E desde que o homem caiu lá no Éden, Deus estabeleceu uma maneira de se relacionar com ele. Lá no Éden, quando houve a queda, que o homem tentou, se viu nu e se envergonhou, tentou fazer roupas com folhas de figueira. Mas aquilo não tampava, aquilo aponta para a justiça própria do homem. Então Deus veio, matou um animal, derramou sangue, pegou a pele e cobriu o homem ali. Aquele homem foi coberto do seu pecado lá no Éden, pela pele do animal inocente que morreu para cobrir o pecado do homem. Depois nós vemos na lei de Moisés que foi estabelecido uma maneira do homem se achegar diante de Deus. E aí deu o tabernáculo. Só que só poderiam ministrar no tabernáculo, poderiam estar ali no tabernáculo, pessoas da tribo de Levi, eram sacerdotes. No átrio tinha um tipo de pessoas que estavam ali
para sacrificar os animais e queimar. No lugar santo era uma categoria especial de sacerdotes que poderiam estar ali conduzindo os trabalhos. E no Santo dos Santos, apenas um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar uma única vez no ano na presença de Deus, levando o sangue dos animais que foram sacrificados para cobrir o pecado. E a coisa era tão tensa que esse sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, tinha uma corda amarrada na cintura. Porque se houvesse algum tipo de impureza na vida dele, quando ele colocasse o pé lá dentro, que ele passasse pelo véu do santuário que separa o lugar santo dos santos, ele caía fulminado morto. E ninguém poderia entrar lá para tirar ele de dentro, porque senão morreria também. Então, foi uma maneira que Deus estabeleceu. E essa maneira é um caminho pelo qual Deus estabeleceu que nós poderíamos chegar na presença dele. Lá no Éden, Adão e Eva pecou. E toda a descendência deles já nasceram contaminada do pecado. Por isso que Paulo fala na carta aos Romanos, todos pecaram e foram destituídos, carecem agora da glória de Deus. Nós perdemos a glória de Deus que tínhamos lá no Éden. E o tabernáculo é o caminho de você voltar para a presença de Deus. Então eu queria compartilhar com os irmãos, lá no livro de Êxodo, no capítulo 26, a partir do verso 30, fala a respeito desse tabernáculo. Êxodo 26, verso 30, pode colocar. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte, Deus falando para Moisés. Farás também um véu de estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, como eu já falei para os irmãos, tinha 3 divisões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quando o homem que estava separado de Deus, o homem caído, não poderia entrar ali. Ele só poderia entrar levando um animal, um cordeiro sem defeito, e apresentaria ao sacerdote. O sacerdote olharia para o animal. Se aquele animal não tivesse defeito, então ele seria imolado, degolado e queimado. O sangue daquele animal seria passado para o outro sacerdote, que levaria lá para dentro. Isso aqui para nós já fala da graça de Deus. O homem era pecador. O homem não poderia se achegar diante de Deus. Mas Deus estabeleceu por lei que se esse homem pegasse um animal inocente, um cordeiro, chegasse ali diante do sacerdote, o sacerdote não olharia para o homem. O homem não era digno, o homem era pecador. Todos pecaram e agora foram destituídos da glória. Então, quando o homem chegava ali com o animal, o sacerdote olhava apenas para o animal. Se não tivesse defeito, então ele era imolado, queimado em holocausto, e o pecado daquele homem seria coberto. Aquele sangue do animal tinha um poder de cobrir o pecado, não lavava o pecado. Mas Deus providenciou um cordeiro sem defeito. João Batista falou que Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos no Evangelho de João, Jesus faz uma afirmação lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Ele começa no verso 1, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E aí no verso 2 ele começa, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, o incrédulo, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus fez essa afirmação, eu sou o caminho e a verdade e a vida, aquelas pessoas, os judeus, entenderam perfeitamente o que ele estava falando. Porque caminho, verdade e vida é o nome das portas do tabernáculo. A porta de entrada no átrio chamava caminho. A porta de entrada do lugar santo chamava verdade.
e a porta de entrada no Santo dos Santos chamava vida. E Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e para chegar ao Pai que habita lá no Santo dos Santos, somente através de mim. Então, quando ele falou aquilo, as pessoas compreenderam que ele seria esse caminho que nos levaria de volta para lá. E é por isso que os fariseus se levantavam contra ele, que ele estava afirmando isso. Então, a porta do átrio chama caminho, a porta do lugar santo, verdade, e a porta do santo dos santos, vida. Jesus estava dizendo que percorreria esse caminho, prepararia para nós morada, e depois voltaria e nos levaria para ele. E ele afirma que onde eu estiver, vocês estarão também. Então, para que nós pudéssemos voltar para a presença de Deus, para que nós tivéssemos de novo acesso à presença de Deus, não apenas um homem uma vez por ano, mas para que esse caminho fosse aberto, Jesus deveria percorrer o tabernáculo. E foi o que Deus me mostrou. Então, Jesus, como homem que queria nos levar para a presença de Deus, ele deveria agora entrar pelo átrio, passar pelo altar do sacrifício, a bacia de bronze, entrar no santo lugar, no lugar santo, está ali os pães, está ali o candelabro, o altar do incenso, e depois ele entraria no Santo dos Santos. Jesus poderia entrar direto. Jesus não tinha nenhum problema. Ele poderia passar pelo altar do sacrifício sem nenhum problema. Por quê? Porque ele mesmo não tinha pecado. Mas qual era o propósito de vida dele? O propósito da vida dele era vir e nos levar de volta para o Pai. Ele era o descendente da mulher profetizado em Gênesis, que viria para esmagar a cabeça da serpente e nos trazer de volta a comunhão do nosso Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então Jesus decidiu percorrer esse caminho, mas não sozinho. Ele decidiu nos levar com ele. Por isso que lá na Santa Ceia, ele fez uma aliança ali com os apóstolos, que na verdade aquela aliança ele estava fazendo com toda a humanidade. Para que ele pudesse nos levar as nossas maldições para a cruz, para que ele pudesse, era necessário que fosse feita uma aliança. Porque pela aliança, tudo que era nosso passou a ser dele, e tudo que era dele passou a ser nosso. Então, quando ele chegou agora para tomar o caminho para a presença do Pai, nos levando, ele chegou e passou pela primeira porta. Qual que é o nome da primeira porta? Caminho. Fala comigo, a porta do átrio é caminho. Jesus entrou por essa porta, e o primeiro móvel que tinha ali era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Ali estava o escrito de dívida. Nós estávamos debaixo da condenação do pecado, e o salário do pecado é o quê? A morte. Então aquele altar estava ali, porque a nossa condição nos pararia ali, nós morreríamos. Jesus, que não tinha pecado, para nos levar de volta para o Pai, ele se ofereceu como sacrifício. Então ali no altar do sacrifício, Jesus foi imolado e ele foi queimado em holocausto. A cruz é o altar do sacrifício aonde Jesus foi queimado, aonde ele levou o escrito de dívida que estava sobre nós, cravando na cruz. A partir daquele momento não havia mais dívida sobre nós. A cruz foi esse altar aonde ele foi oferecido como holocausto e abriu o caminho para nós irmos ao nosso Pai. Hoje, a porta do átrio, que se chama caminho, está aberta para nós. E quando nós entramos, o primeiro móvel está lá. Para que eu possa me achegar na presença de Deus, eu preciso percorrer esse caminho. O altar do sacrifício está lá. E todas as vezes que eu vou entrar didaticamente na presença de Deus, eu entro através do sacrifício de Jesus, porque foi ele que abriu esse caminho. Foi ele que fez com que a porta do átrio fosse aberta, porque ele morreu no meu lugar. Então, quando eu chego ali diante do altar do sacrifício, aí está lá a cobrança, já foi paga. A partir do momento que está resolvido a condenação do pecado, o escrito de dívida já foi removido, então eu posso agora continuar percorrendo esse caminho. Segundo móvel que tinha no tabernáculo, nós vimos ali, é a bacia de bronze, que tinha água. Nós agora recebemos o pagamento da dívida por substituição. E quando eu chego na bacia de bronze, o bronze na Bíblia simboliza justiça própria, justiça do homem, é a justiça nossa. Só que nós não chegamos ali mais pela nossa justiça, porque Jesus se tornou justiça de Deus no nosso lugar.
Porque ele se tornou justiça de Deus no nosso lugar, eu a chego agora até a bacia de bronze que tem água, mas eu não chego mais com a minha justiça. Olha o que o profeta Isaías fala da nossa justiça. Está lá Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Pela nossa justiça, nós nunca poderíamos chegar naquele lugar. Nós pararíamos no altar do sacrifício. Mas quando eu chego ali, diante do altar do sacrifício, agora usando a justiça de Deus em Cristo, então agora eu posso caminhar e chegar na bacia de bronze com água. Essa água da bacia de bronze aponta para o nosso batismo das águas. Eu já fui justificado no altar por Jesus e agora na bacia de bronze eu testemunho publicamente que eu não estou ali no meu nome, mas no nome de Jesus. Eu estou testemunhando publicamente no batismo das águas que agora eu não sou mais Senhor da minha vida, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Então, o batismo das águas é tipificado por aquela bacia de bronze, aonde agora, por aquela água, eu sou batizado. E a partir do momento agora que eu estou batizado, faço parte do corpo, eu continuo caminhando no caminho do tabernáculo. E agora eu posso passar pela segunda porta que chama verdade, que é a segunda porta do tabernáculo. A primeira, caminho, altar do sacrifício, bacia de bronze. Segunda porta, que é a porta chamada verdade. Assim que eu entro pela porta verdade, do lado direito no tabernáculo está a mesa da proposição, aonde são colocados os pães da proposição, que são os pães asmos. Esses pães que estão ali simbolizam o pão vivo que veio do céu. Amém? É o pão vivo que veio do céu. Esse pão é o pão que nós celebramos na ceia. Quando eu passei agora a porta verdade, os pães estão ali para testificar que Jesus rasgou o véu do santuário pela sua carne. Aqueles pães simbolizam a carne de Jesus que foi traspassada pelas nossas transgressões, moída pelas nossas iniquidades. Isaías faz uma declaração poderosa a respeito disso. Está lá em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Isaías está falando dessa condição nossa agora, que já chegamos ali no lugar santo. Nós chegamos ali porque ele levou essas maldições na sua carne. O pão da proposição simboliza isso. É o caminho que foi aberto. Já passamos pela porta chamada caminho, pela porta chamada verdade. Esses pães é o verbo de Deus, é a carne do Senhor Jesus. Qual que é o problema da igreja hoje? Que muita gente para aqui. Muitas pessoas chegam ali diante da mesa da proposição, aonde está o corpo de Cristo, o pão vivo do céu, e para. Por quê? Porque o inimigo chega e fala, para que você possa continuar, tudo bem, você já creu, a salvação foi de graça, mas a partir de agora, você precisa apresentar alguma coisa. Está lá o pão mostrando para nós que a carne dele foi traspassada. Eu deveria comer daquela carne. Nós falamos domingo passado, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu dou a vida eterna. Mas para muitas pessoas isso não é suficiente. Por quê? Porque o inimigo vem e coloca na mente, além de crer, porque a nossa justiça é pela fé. Olha o que está falando Paulo. Paulo fala algo a respeito disso. Romanos 3, verso 20. Romanos 3, 20, está escrito: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, o quê? Os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Paulo está falando aqui, muitas vezes, é pela fé, é pela graça somente, não é por obras da lei, porque Jesus se tornou justiça de Deus. Nós podemos passar pela bacia de bronze, entrar no Santo dos Santos e chegar ali na mesa da proposição com os pães asmos. Aqui muitas pessoas param porque, além de crer, como Paulo está falando, algumas pessoas colocam, não pode ter pecado mais. Além de crer, tem que parar de beber, parar de fumar, tem que batizar, se não batizar não foi salvo. Então colocam outras condições. Pecar está fora. Se você chegar ali no lugar santo, diante do pão, onde está o corpo de Cristo, se tiver pecado é melhor você voltar, senão você vai ser torrado pela ira de Deus. Porque o inimigo chega ali agora e mostra o espelho. Olha o espelho, olha para você. Além da fé que Jesus morreu no seu lugar, como é que você anda vivendo hoje? E as pessoas param, enterram os talentos e não caminham. Quando nós chegamos ali, o inimigo sempre vai mostrar o espelho para você olhar para você. E quando nós olhamos para nós e percebemos que em nós, ou seja, na nossa carne, não habita bem nenhum, aí você realmente está com um problema. Porque agora você, além do cordeiro sem defeito, você agora também se vê com defeito. Lembra que quando o homem chegava no Velho Testamento com um animal, a única coisa que o sacerdote olhava era o animal, não olhava para o pecador. O homem chegava pecador com um animal para ser sacrificado, o sacerdote não conferia o homem, conferia o animal. Mas agora, quando chegamos ali no lugar santo, próximo da presença de Deus, para desfrutar de todas as promessas, agora eu corro o risco de olhar para mim. É na hora da ceia, avalia-te a ti mesmo. Você tem coragem de comer o pão? Você tem coragem de comer a carne do Senhor Jesus nessa condição? E ali muitos rejeitam. Muitos não vêm no dia da ceia. Muitos vão para o banheiro na hora da ceia porque avalia ele mesmo. E aí, nesse momento, ele deixa de caminhar e chegar na presença de Deus e desfrutar da sua graça. Se nós olharmos para nós, é isso que nós vamos ver. O inimigo tem paralisado muita gente aqui, convencendo pela lei, que é palavra de Deus, que é pão vivo do céu, que estão debaixo de condenação. Quando nós chegamos ali, tem o pão vivo do céu, amém? O pão vivo do céu é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. A lei é palavra de Deus? Sim ou não? A lei é palavra de Deus. Então a lei é pão do céu também? Sim, lá no Velho Testamento eles comeram o maná do céu, que simboliza esse verbo de Deus, que é alimento para nós. Agora, o diabo mostra para você o espelho baseado na aliança da lei. Baseado na aliança da lei, o espelho é para você avaliar você mesmo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos teus olhos, cumprir todos os seus mandamentos, obedecer todos os seus estatutos, então você pode continuar caminhando na presença de Deus. Nenhum homem foi capaz de fazer isso, a não ser Jesus. Então, quando nós chegamos ali na mesa da proposição, onde está o corpo de Cristo, o espelho é levantado, não é mais para nós olharmos baseado na velha aliança, mas na nova aliança. E a nova aliança fala que ele foi justiça de Deus no nosso lugar. Então, quando apresento o espelho ali, eu tenho que olhar para mim e não ver mais a minha face, mas contemplar o quê? A face do Senhor, como para o espelho. Quando o inimigo nos acusa, trazendo condenação, o que nós temos que olhar para o espelho e contemplar, não a nossa face, não a nossa carne que foi encerrada na cruz, mas contemplar a face do Senhor como por espelho. Isso está lá em 2 Coríntios 3,18. Os irmãos, se ainda não sabem de cor, é para ficar sabendo de cor esse versículo. Que todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todas as vezes que nós olhamos para nós vamos achar imperfeições, mas nós nos achegamos na presença de Deus, não é porque eu sou perfeito ou imperfeito, é porque o Cordeiro de Deus não tinha defeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o meu pecado, resolveu lá no altar do sacrifício, abriu o caminho, e agora eu posso me achegar. Então, no lugar santo, de um lado está a mesa da proposição com os pães, do outro lado está o candelabro com azeite puro e a chama acesa constantemente. Na mesa eu tenho o pão, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus. Do outro lado, no candelabro, eu tenho o candelabro que simboliza a igreja, Apocalipse mostra isso para nós. Nós temos o azeite que simboliza o Espírito Santo e tem a chama acesa, que é o fogo da presença de Deus. Quando eu chego diante do candelabro, é onde eu vou receber esse azeite do Espírito Santo, que é o testificar da obra consumada lá no altar do sacrifício. Quando eu chego ali diante do candelabro, o Espírito Santo está ali para quê? Para me convencer da justiça? Não, a justiça já foi realizada lá no altar do sacrifício. Ele está ali agora, depois da porta-verdade, para me conduzir a toda a verdade. Não é o que Jesus fala? Que o Espírito vai conduzir a toda a verdade. Não precisa preocupar do que falar, porque Ele vai te dar a verdade. Então, diante do candelabro, está ali o testificar, o Espírito Santo, que é o azeite, que é o selo, a garantia de que nós agora podemos chegar da presença de Deus. A chama é o fogo da presença de Deus. E esse azeite simboliza o Espírito Santo operando em nós. Então, na mesa da proposição, representa a carne do Senhor Jesus, que Ele disse que deveríamos comer, e se comêssemos, receberíamos vida eterna. Agora, no candelabro, nós temos agora simbolizado que o Espírito Santo já está sobre nós, e Ele representa agora o selo que nos garante continuar nesse caminho. O azeite é o Espírito que nos conduz a toda a verdade. De um lado, o inimigo mostra a nossa face para trazer condenação. Do outro lado, o candelabro, o Espírito Santo mostra para nós a face do Senhor na nossa face. Diante dos pães, o inimigo mostra a sua face. Diante do candelabro, o Espírito Santo é quem mostra o espelho para você contemplar o Senhor. Agora veja como esse versículo ficaria com a revelação do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor Jesus, nós vamos contemplar a glória do Senhor Jesus, e aí nós somos transformados de glória em glória na própria imagem de Jesus. Agora, quem é que nos leva a contemplar essa imagem? Como pelo Senhor, o Espírito. Ali no candelabro, o azeite simboliza o Espírito Santo, que vai mostrar para nós, que vai nos convencer que não é mais pela nossa justiça, mas é pela justiça de Deus em Cristo que nós podemos passar agora pelo altar do incenso e entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. É o Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade dentro do lugar santo. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é a unção de Deus que está sobre nós, que faz de nós também labaredas de fogo. A presença de Deus no Santo dos Santos é o fogo consumidor. O Espírito Santo é que derrama unção sobre nós, para que nós nos tornemos labaredas de fogo, e quando entrarmos na presença do fogo consumidor, não sejamos mais consumidos. Isso é a garantia de que nós podemos entrar. Então, os pães da mesa da proposição é a palavra de Deus, e o azeite é o Espírito Santo. Nós podemos passar pela porta chamada vida e entrar no Santo dos Santos. Foi o corpo e o sangue de Jesus e o testificar do Espírito Santo é que nós podemos entrar na presença de Deus agora. Então nós passamos agora pela porta chamada vida. E dentro do Santo dos Santos está a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Sobre a arca, que é aquela caixa, tem uma tampa chamada propiciatório. E sobre a tampa tem 2 querubins, 2 anjos que estão ali sobre aquela tampa. Esses anjos que estão ali são os anjos
que Deus colocou diante da árvore da vida lá no jardim do Éden. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, Deus expulsou ele do jardim e colocou anjos com espada de fogo guardando o acesso da árvore da vida para que o homem não tomasse dela mais. Isso está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 23. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, por causa do pecado, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho, o acesso da árvore da vida. Quando nós entramos no Santo dos Santos, pela porta vida, nós entramos agora, levando o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá no altar, o sangue que foi derramado em nosso favor. Nós levamos também agora o selo do batismo das águas, aonde foi lavada a impureza e o testemunho de que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós também levamos agora a nossa fé, né, na graça que nos foi concedida pelo testemunho do batismo na bacia de bronze. E também com a palavra da verdade, que é o verbo de Deus, o pão vivo, que é o testemunho que está ali de Cristo nos pães. E também o selo do Espírito Santo, que é o azeite, que é a garantia da justiça que foi feita, a garantia da justificação pelo sangue de Jesus. Então, cada uma dessas coisas que nós pegamos ali no tabernáculo, o sangue no altar, o testemunho público da bacia de bronze, o testemunho da palavra de Deus, o testificado do Espírito Santo, nós entramos pela porta vida e ali nós temos paz com Deus, amém? Nós temos paz com Deus, por quê? Porque o sangue é colocado sobre o propiciatório. O sangue de Jesus foi derramado como propiciação pelos nossos pecados. E quando nós chegamos ali na presença de Deus, esse sangue é aspergido sobre a arca do testemunho no propiciatório, e aí os querubins afastam, saem dali com a espada de fogo e nós podemos entrar na presença de Deus. Essa é a glória que nós temos da parte do Senhor. Nós temos um caminho aberto. Isso está escrito lá em Hebreus 10. Hebreus 10, no verso 1, está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemo-nos, pois, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus é fiel. E aqui é o momento que a obra está consumada. Até esse versículo aqui diz que a obra está consumada, nós podemos entrar com ousadia. Mas na sequência, Hebreus 10, 24, ele começa a falar para nós agora que já chegamos na presença de Deus. É onde eu quero começar a ministrar para os irmãos. O verso 24 diz: para nós, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. O verso 24 e o verso 25 de Hebreus 10 começa a falar de comunhão. É a comunhão que nós temos que ter, é a unidade que nós devemos ter como igreja. Porque se nós recebemos o amor dele, na presença dele, no Santo dos Santos, então agora nós podemos amá-lo e ter comunhão com ele e com os irmãos. É aquele versículo de Paulo em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse amor que nós temos para compartilhar com os irmãos, esse amor que nós temos para andar em unidade, preservando a unidade da fé, um só Espírito, nós alcançamos lá no Santo dos Santos, na presença de Deus. Por isso que o inimigo sempre vai tentar fazer com que você não desfrute da graça e do amor de Deus. Sempre vai acrescentar alguma coisa que você deve fazer para que você possa desfrutar da presença de Deus, receber do amor de Deus.
Como é que você pode chegar agora e receber o amor de Deus se você está em pecado? Como é que você pode? Aí você pede perdão dos pecados para poder ir, aí depois você peca de novo, agora você não pode mais. Isso fica bloqueando esse acesso. E se eu não tenho acesso, se eu não me aproximo com coração sincero diante de Deus, eu não desfruto do amor dele, eu não desfruto da graça dele. E aí eu não tenho comunhão com ele e não vou ter comunhão com os irmãos. Nós compartilhamos algumas coisas nas redes sociais a respeito do nosso seminário, falando de unidade. Teve uma irmã preciosa que escreveu uma frase. A frase que ela escreveu diz o seguinte, que a unidade da igreja é a confirmação da experiência que teve com o amor de Deus. Eu achei maravilhoso. Ela escreveu e eu fiz um bannerzinho e publiquei lá. Que essa é a verdade. A unidade da igreja é a confirmação de que nós experimentamos do amor de Deus. Porque se eu experimentei do amor de Deus, então eu tenho amor para compartilhar com os irmãos, eu tenho amor para amar o Senhor e amar a sua igreja e amar a sua obra. E aí isso vai impedir a divisão no nosso meio. Se nós não experimentarmos do amor de Deus, nós não poderemos amá-lo e muito menos amar os irmãos. Por isso que a base de tudo está na nossa justificação. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, que se entregou no altar do sacrifício. Temos agora acesso à presença de Deus, porque Jesus entregou a sua carne para ser moída, o seu sangue para ser derramado, e porque a justiça foi aceita diante de Deus, lá na tampa do propiciatório, os querubins afastaram e nós podemos chegar ali com o coração sincero, com toda a intrepidez. Por isso nós precisamos de ter a revelação do quanto nós fomos amados. Esse caminho do tabernáculo, que parece uma coisa curta, não era grande, talvez o tabernáculo fosse do tamanho desse prédio aqui, mas aqui está toda a história de Deus com o homem após a queda. Ele teve que preparar toda essa história durante milênios, para que Jesus, na hora certa, pudesse entrar no átrio, se entregar como sacrifício e abrir o caminho para que nós pudéssemos ser aceito por Deus. Amém? Nós precisamos agora de crescer nessa revelação de que somos amados. Todo o trabalho realizado por Deus tinha o objetivo de nos colocar novamente na posição para cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos criados. Esse versículo 25 fala que nós não devemos deixar de congregar-nos, não deixemos de congregar-nos. A palavra congregar-nos no grego é epsunago. Essa palavra congregar não é apenas reunir na congregação. Essa palavra tem um sentido muito mais profundo. O primeiro significado da palavra congregar-nos, que é epsunago no grego, é reunir com outros e trazer para juntar-se com os que já estão reunidos. O primeiro significado é que nós devemos nos unir com os outros. Nós que experimentamos do amor de Deus, devemos agora caminhar em unidade e trazer para essa unidade aqueles que estão fora. O segundo significado da palavra epsunago é juntar-se contra alguém, contra o inimigo. E o terceiro significado é juntar-se em um lugar. Nós somos a família de Deus, que devemos nos reunir, nos ajuntar uns aos outros. Nós devemos estarmos juntos em unidade e trazermos aqueles que estão de fora para junto de nós que já estamos reunidos. Isso vai acontecer quando nós tivermos um coração para a família. Quando nós resolvermos todos os problemas que têm nos separado uns dos outros, quando nós reconhecermos que o mesmo caminho que eu tenho para ter acesso ao Pai, é o mesmo caminho que todos têm. Não há pior, não há melhor. Todos nós dependemos do sangue do altar, da bacia de bronze, de todas as coisas para chegarmos lá. Então nós vamos reunir com outros em unidade e trazer outros que estão de fora para estar junto conosco, quando nós estivermos em unidade. E nós devemos estar em unidade para quê? Para combater o inimigo. Há um inimigo que está impedindo essa unidade. Há um inimigo que está produzindo divisão. Há um inimigo que está assolando a vida da igreja com divisão. Não é só divisão de igreja, não. É na célula, é no discipulado, é na rede, é em qualquer lugar onde tem 2 ou 3 reunidos, o espírito das trevas vem para trazer divisão, resistência de um irmão com o irmão, e aí nós não conseguimos andar em unidade, aí as pessoas que estão fora não conseguem chegar, porque o ambiente é ruim. Então nós precisamos agora congregar,
nós precisamos agora andar em unidade. Hebreus 2:10 diz, falando a respeito de Deus e do Senhor: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse versículo está falando que o Pai que fez uma promessa lá no Éden, que nos traria de volta para Ele, teve que aperfeiçoar por meio do sofrimento de Jesus, que é o autor da nossa salvação. O Pai promoveu um sofrimento no Filho para que nós pudéssemos agora ter acesso novamente à presença dEle. O verso 11: pois tanto o que santifica, o que separa, como os que são santificados, separados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmão. Aqui está falando do Senhor Jesus. Ele não tem vergonha de chamar você de irmão. Ele não tem vergonha de chamar o outro de irmão. Ele não tem vergonha de chamar nenhum de nós de irmão, porque Ele abriu esse caminho. Ele, pelo véu da sua carne, Ele abriu o caminho. Tem muitos irmãos que fazem coisas erradas. Tem muitos escândalos que acontecem. Mas nenhum deles, se nasceram de novo, o Senhor Jesus tem vergonha de chamá-los de irmão. Nós às vezes temos. Nós às vezes temos mais do que vergonha. Às vezes temos mágoa, ressentimento. Às vezes temos resistência. Às vezes não queremos sequer sentar do mesmo lado que o irmão está. Mas lembre-se, Jesus não tem nenhuma vergonha de nos chamar irmão. Independente do que você tenha feito, Ele sempre vai chamar você de irmão. Ele é o primeiro, Ele é o primogênito. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Quando nos criou lá no Jardim do Éden, Ele nos deu a sua imagem, nos criou conforme a sua semelhança. Ou seja, Ele nos deu autoridade por carregarmos a imagem dEle. Nós perdemos essa imagem lá, mas Jesus veio e restaurou essa imagem em nós. Lá no Jardim do Éden, quando Deus nos criou, Ele estabeleceu um propósito pelo qual nós devemos caminhar. O propósito de Deus lá no Éden não mudou, continua o mesmo. A obra da cruz apenas nos colocou na posição novamente para podermos cumprir o projeto de Deus. Está lá em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28 está escrito: e Deus os abençoou, o homem, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse era o projeto de Deus para nós, o propósito de Deus para nós. É que nós fôssemos fecundo, multiplicar, encher a terra. Esse ser fecundo, já falei para os irmãos, falar novamente. Ser fecundo é conceber uma outra vida. Deus criou o homem, Adão e Eva, e deu para eles a imagem dele. E falou: agora vocês vão ser fecundos, vocês vão gerar uma outra vida. E vocês vão multiplicar a minha imagem que eu dei para vocês nos seus filhos. E à medida que você vai multiplicando e transferindo a imagem, você vai encher a terra de filhos de Deus. Esse era o projeto inicial de Deus. Mas quando o homem pecou, ele perdeu a imagem. Ele perdeu aquela imagem, mas continuou multiplicando. E foi produzindo cada vez mais homens, não com a imagem de Deus, mas com a imagem do maligno, que é esse mundo que jaz no maligno que está aí. Então Deus agora, em Cristo, restaurou essa posição. Mas o projeto continua o mesmo. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esses animais que ele está falando aqui, que nós deveríamos sujeitar e dominar, não são os animais que foram criados ali do Gênesis, cada um segundo a sua espécie. Esses animais simbolizam demônios, simboliza as hostes malignas. Quando você vê lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, falei isso com os irmãos aqui no seminário, coloca Gênesis 1:1. Lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Você pode ver que tem um ponto ali. Tudo que Deus faz perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Então, no princípio, Ele criou toda a criação, os céus e a terra, de maneira maravilhosa. Mas no verso 2 fala que a terra, e somente a terra, está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas não foi Deus que criou a terra? Por que ela agora está sem forma e vazia? Por que o universo também não está sem forma e vazia? Aí há o entendimento teológico que entre o verso 1
E o verso 2 foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi lançado aqui na terra. Deus criou a terra maravilhosa, como todos os céus. Mas porque Lúcifer foi lançado aqui, a terra se tornou sem forma e vazia e havia trevas. No verso 3, quando Deus diz, haja luz e houve luz, Ele não estava criando a terra, Ele estava restaurando a terra. Ele estava agora preparando essa terra. Por quê? Porque a terra se tornou o único lugar do universo onde a autoridade de Deus era questionada. A terra se tornou o único lugar de Deus que a autoridade era questionada e estava produzindo agora uma falta de harmonia total na criação. Então Deus começou a restaurar a terra, haja luz, haja firmamento, água separa as águas, e Ele foi preparando esse planeta novamente, até que separou um lugar que Ele chamou de Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden, Ele criou o homem e colocou e deu essa ordem para ele. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Por que esses animais apontam para demônios? Ele fala peixes do mar. Por que peixes do mar só? Por que não peixes do rio? Porque o rio, a água corre. O rio é águas vivas, que simbolizam o Espírito Santo. O mar na Bíblia significa lugar de habitação de demônios. Lembra quando Jesus encontrou com o gadareno, que tinha uma legião de demônios? Jesus foi expulsar a legião, os demônios pediram, deixa-nos ir para os porcos, não nos manda para o abismo. Jesus pode ir, eles foram para os porcos precipitaram e caíram onde? No mar. O mar é o lugar de habitação de demônios. Aí ele fala das aves dos céus. Por que não as aves da terra? Tem ave na terra, galinha e pato são aves. Mas por quê? Porque essas aves simbolizam demônios. Lembra do livro do profeta Daniel? O arcanjo Miguel teve que vir combater o principado da Pérsia que estava resistindo o anjo Gabriel de levar a mensagem. Ele veio, combateu nas regiões celestiais e Gabriel trouxe a mensagem. Outro texto que testifica que essas aves são demônios é a parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus fala que a primeira semente que caiu à beira do caminho. E aí as aves dos céus vieram e arrebataram. Na interpretação ele fala que o maligno vem e arrebata a palavra que foi ministrada. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Em todo lugar onde a palavra é ministrada, há os 4 tipos de pessoas que é mencionado nessa parábola. Algumas pessoas podem estar escutando o que eu estou falando aqui, e essa semente está achando um lugar duro no coração, e o maligno está arrebatando. É as aves dos céus. E o outro animal que Deus falou que nós deveríamos subjugar é os répteis. Qual foi o animal que o diabo usou para seduzir o homem? A serpente. É um animal que rasteja pela terra. Então, para nós, o propósito continua o mesmo. Nós fomos restaurados na imagem de Deus no nosso espírito para sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A nossa missão continua a mesma. Resistir ao poder das trevas, o mundo jaz no maligno e a autoridade de Deus é questionada. A obra foi consumada no sentido de que nós fomos colocados de novo na posição. E aí nós somos a igreja, a família, que devemos andar em unidade para combater essas aves, esses peixes e esses répteis. Se nós não andamos em unidade, ele vem e coloca nós de novo numa condição de perder a autoridade. E nós não podemos cumprir o propósito. Então agora nós precisamos congregar. Nós precisamos epsunago. Nós precisamos andar em unidade. O nosso seminário foi só para falar de unidade. De nós sustentarmos a unidade da igreja na célula, no discipulado, na rede, em toda a igreja. Nós não somos a maior igreja de Manaus. Talvez hoje somos uma das menores. Mas se nós mantermos um coração em unidade, preservando a unidade do Espírito, nós vamos experimentar o crescimento, porque Deus vai acrescentar pessoas dia a dia, na sua célula, dia a dia, aqui no nosso culto, e nós vamos crescer. Mas nós precisamos investir, esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Por isso é tão importante essa questão da unidade. Nós vemos lá em João 17, 22, um versículo chave para nós. É Jesus falando a respeito do que Ele nos deu. João 17, 22 está escrito, Jesus falando na oração sacerdotal. Eu, falando com o Pai,
eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. O que nós recebemos do Senhor Jesus, nesse caminho do tabernáculo que Ele passou e abriu para nós chegarmos na presença de Deus, nos capacita a sermos um, numa unidade tão perfeita assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você consegue imaginar essa unidade perfeita? É um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus está falando que eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Pai, eu lhes tenho transmitido, eu tenho dado a glória que o Senhor me deu para eles, para que eles sejam um como nós somos. Nós temos uma capacidade que nós não conhecemos. Nós temos uma capacidade não apenas de sermos um na igreja videira, igreja local. Nós temos uma capacidade de sermos um em todas as denominações, sem crítica, sem zombaria, sem nada, cada um vivendo segundo o chamado que tem. Nós temos a capacidade, o potencial de sermos um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é. Isso é maravilhoso e é poderoso e é uma responsabilidade que nós temos. Nós temos uma visão que Deus nos deu, de sermos esse povo que vai edificar uma igreja de vencedores, aonde cada um é um sacerdote, que hoje pode entrar na presença de Deus, aonde cada casa é uma extensão da igreja. Quando nós falamos que cada casa é uma extensão da igreja, não é a casa onde tem uma célula, não. Falei isso para os líderes aqui, falei para os irmãos que estavam no seminário. A sua casa, a sua família é uma extensão da igreja. É igreja, porque tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. A nossa visão é que cada um de nós somos um sacerdote. Cada uma das nossas casas é uma extensão da igreja. E se nós caminharmos em unidade, dentro da nossa casa, na reunião da nossa célula, na rede, na igreja, então nós poderemos conquistar nossa geração para Cristo através desse povo que anda em unidade. Um povo que tem alegria, um povo que compartilha vida, um povo que está ali abençoando uns aos outros, amando uns aos outros, aonde há um ambiente de festa. O irmão estava ministrando louvor, é festa. A nossa vida é para ser uma festa mesmo. A nossa vida é para compartilharmos alegria. A nossa vida é para vivermos num ambiente de harmonia e de paz, que é o que o mundo não tem. Quando as pessoas enxergarem isso em nós, nesse ambiente de unidade, então eles virão para cá, estarão junto conosco, serão acrescentados, e nós teremos mais gente reunidas para combater o inimigo que está destruindo o mundo, que está aí governando o mundo. Para nós encerrarmos, quase 80% das pessoas que se convertem, elas se convertem por influências de amigos e parentes. Quase 80% das pessoas, você está aqui, talvez por influência de um amigo, de um parente. E você permaneceu aqui porque de alguma forma você encontrou algo que não tinha lá fora. Nós estamos aqui porque nós encontramos algo que não tinha lá fora. Às vezes achamos difícil. Quanto mais tempo estamos na igreja, às vezes surgem aquelas situações que parece que lá fora é melhor do que aqui. Não é. Não é, porque aqui é um reino, o reino de Deus, que tem um rei que é Jesus. Lá fora quem governa é o maligno, é o diabo que está governando. Por pior que seja aqui, aqui ainda é melhor do que lá fora. As divisões acontecem porque as pessoas começam a pensar que lá fora é melhor. Começa a permitir um pensamento errado, como eu falei domingo passado. Algumas pessoas falaram para nós que o mundo é melhor do que a igreja. Não é, nunca foi, por causa do governo. Nós podemos clamar a Jesus, venha ao teu reino. Seja feita a sua vontade, venha o teu governo. Se tem alguma coisa errada, nós temos a quem recorrer. Lá fora nós não temos a quem recorrer. E só para encerrar, o Salmo 133 é Deus falando a respeito da família que vive em comunhão. Deus falando, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo fala que Deus já ordenou a sua bênção para sempre, naquele lugar onde os irmãos vivem em comunhão. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos comigo. Esse óleo escorre da cabeça de Arão, que é o sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, é o cabeça. Esse óleo escorre dele para nós, cada um dos membros do corpo.
Se nós estivermos em união, em unidade, essa unção, esse poder, esse óleo que escorre dele vai alcançar cada um de nós. E nós vamos poder cumprir o nosso propósito e vamos desfrutar de todas as promessas que Deus nos deu. A única coisa que nós precisamos é guardar, é esforçar por preservar a unidade do Espírito. Queria convidar você a ficar de pé. Nós fazermos uma oração. Eu tenho certeza que nós experimentaremos de avivamento. Mas o avivamento não é em nós. O avivamento é para quem está morto. Nós precisamos de estar unidos, compartilhando da vida de Deus. E a partir do momento que nós estivermos nessa perfeita unidade, aí as pessoas que estão mortas vão receber vida. O avivamento é para alcançar pessoas que estão lá fora. O que nós precisamos é de chegar com o coração sincero, como Hebreus diz. Nos achegarmos com o coração sincero, livre de toda influência errada diante de Deus e colocar na presença dele aquilo que nós necessitamos. Nós temos orado por unidade. Agora essa unidade sou eu com você, você comigo, você com o irmão, você com outro irmão, com todos os irmãos. E sempre vai ter tentação de ter problemas, mágoas e ressentimentos. E é isso que nós temos que resistir. É quando vir um pensamento ruim a respeito do irmão, é que você vai esforçar por preservar a unidade do Espírito. Agora o que nós precisamos é nos achegar com o coração sincero diante de Deus e falar para Ele, livre de toda contaminação, porque nós já fomos lavados pela água do batismo, e falar: Senhor, eu ainda não me sinto em perfeita comunhão com os irmãos, ainda há coisas no meu coração que impede que eu tenha alegria total e liberdade total no meio dos irmãos. Ainda há coisas no meu coração que impede eu de louvar o Senhor da maneira que eu gostaria de louvar, que ainda impede eu de receber a vida na reunião da célula, do pastor, da rede, como eu gostaria de receber. Hoje eu queria fazer um apelo para você, fazer essa oração sincera diante de Deus, que você quer andar em unidade, que você quer ser um agente para destruir as obras do inferno que traz divisão, que você quer ter olhos para perceber discernimento de espírito, seja lá na célula, seja na reunião da igreja, se há alguma coisa errada, para você, no nome de Jesus, chegar e conversar com quem quer que seja, para que a gente possa preservar a unidade do Espírito. Feche seus olhos, os irmãos vão ministrar uma música. Enquanto isso, eu queria que você falasse com Deus.